que está sendo a atuação do direito, né? Isso mesmo. Então eu quero que você explique para a gente como que é a atuação do direito animal. O direito animal é um ramo do direito que ele trabalha dentro das interações humano-animal. Então nós temos essa interação ao longo da nossa vida, todos os dias, de diversas formas, né? E a gente precisa que o direito regule quais são os limites da espécie humana e quais são os deveres que a gente tem para coexistir com esses outros animais. E Eveline, sobre os 10 principais direitos dos animais, como que é definido isso pelo direito? Olha, o direito dos animais, assim como o direito dos animais humanos, eles têm os direitos gerais, assim como nós também temos, e os direitos específicos para casos específicos. Por exemplo, eu poderia te citar como direitos gerais o direito à água, à alimentação, o direito a abrigo do sol, da chuva, do calor, do frio, o direito a viver sem crueldade, sem sofrer tortura, sem sofrer nenhum tipo de agressão física ou psicológica, o direito de ter acesso a atendimento médico veterinário quando precisa desse atendimento médico veterinário, direito sanitário, né, de ter acesso à vacinação, antiparasitário, tudo isso são direitos gerais. Só que quando, por exemplo, a gente pensa num cão ou num gato, pensar no direito de abrigo, né, e no direito de se alimentar e tomar água é muito fácil, porque logo vem na nossa cabeça a casinha do cachorro, a caminha, o potinho de água, o potinho de comida, né? Mas e para os animais silvestres? Como que isso funciona? Então, para os animais silvestres, esse direito continua existindo, só que ele é executado de outro jeito, né? No caso deles, é uma obrigação da espécie humana de não acabar com os biomas, não desmontar as possibilidades deles de abrigo, alimentação e água, né? Então, a gente tem direitos gerais e tem direitos específicos. Por exemplo, um animal que precisa de algum cuidado específico em razão de uma condição, ou, por exemplo, ele foi retirado da natureza livre e agora ele não consegue se readaptar porque foi atropelado, enfim, qualquer uma dessas condições, ele tem direitos específicos, né? Porque ele precisa ter a garantia da qualidade de vida dele garantido pelo Estado. E o Estado aqui é prefeitura, governo estadual, governo federal e a sociedade em geral. E doutora, como que é a diferença entre o bem-estar animal e o direito dos animais? O bem-estar animal é quando você pensa assim, eu tenho um animal que eu cuido, por exemplo, eu dou água e eu dou abrigo para um cavalo, mas eu coloco ele puxar carroça, né? Eu exploro esse animal, as condições físicas desse animal, as condições psíquicas desse animal, mas eu dou um bem-estar para ele. Eu dou água, eu dou alimentação e eu dou um abrigo. Isso é bem-estar animal. Quando a gente está falando em direitos dos animais, eu posso explorar esse animal para puxar carroça? Em alguns municípios não mais, porque nós temos legislações que proíbem. Nós temos legislações, por exemplo, no município de Cascavel, que começou com a redução gradativa do uso de carroças, buscando a eliminação do uso de carroças e a troca dessas carroças puxadas por animais por outros tipos de veículos e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então essa é a diferença do direito animal e do bem-estar animal. O bem-estar animal não busca eliminar a exploração desses animais, né? Ele busca só garantir que eles tenham qualidade de vida, mesmo sendo explorados. E como que a gente pode falar sobre consideração dos maus tratos aos animais? Isso é muito importante, porque geralmente quando a gente fala em maus tratos, o que caracteriza maus tratos, né? Muitas pessoas perguntam. E vem à nossa mente que caracteriza maus tratos a agressão. Ou um animal extremamente desnutrido, extremamente debilitado, ou um animal que foi atropelado e não foi resgatado. Claro que essas também são condições de maus tratos, mas essas são condições graves, condições extremas de maus tratos que demandam um resgate imediato. Nós temos outras condições de maus tratos, como, por exemplo, o animal está doente e o seu tutor não buscar médico veterinário para ele. O animal não tem uma casinha para se abrigar do sol, da chuva, do frio, do calor.
O animal, por exemplo, tem um pote onde é colocada água para ele, que aquela água tá verde, aquela água tá estragada já, ou a comida, é resto de comida que já tá estragado. Ou aquele animal é mantido preso numa corrente, ele não tem espaço para ele realizar o comportamento natural da espécie, ele é mantido próximo do local onde ele faz xixi, cocô, é no mesmo local onde ele se alimenta, ou a alimentação dele é colocada diretamente no chão. Tudo isso são formas de caracterização de maus tratos. Às vezes a gente vai encontrar várias delas num mesmo cenário. E outras vezes a gente vai encontrar uma ou outra. Isso não deixa de caracterizar maus tratos. Eu não preciso ter um acúmulo de situações para bater o olho e falar, olha, isso aqui é uma situação de maus tratos. Porque toda vez que eu não tiver bem-estar animal, e aí aquilo que a gente falava antes, toda vez que aquele animal não tiver qualidade de vida, eu tenho uma condição de maus tratos acontecendo. E sobre a denúncia para se encaixar na lei dos maus tratos, como fazer essa denúncia, como que deve ser? É importante que a pessoa, quando ela pensa em denunciar essa situação de maus tratos, ela busque fazer fotos com o celular, vídeos com o celular, identificar o local onde ela está, né? Então, o número da rua, o nome da rua, o número do imóvel, enfim, onde está acontecendo aquela situação, e relatar isso. Pelo boletim de ocorrência online, aqui no Paraná, tem no site da Polícia Civil do Estado do Paraná, tem a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência online. Ou então ela pode também fazer o protocolo na ouvidoria do município aqui em Cascavel, por exemplo, no 156. É importante que as pessoas registrem, porque muita gente fala, mas eu não vou registrar porque isso vai acabar dando em nada. As políticas públicas, tanto do governo do estado através da Polícia Civil e da Polícia Militar, quanto da prefeitura através dos setores de fiscalização, elas ganham mais investimento conforme maior o número de demandas que a sociedade apresenta. Então, claro que se a sociedade pouco registra essas situações, o governo pouco vai investir dinheiro, porque na cabeça do governo essas situações pouco acontecem. Então, é importante que a gente registre isso em boletim de ocorrência, em ouvidoria do município e, se for uma situação de flagrante, chamando a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, desde setembro de 2021, ela tem que atuar nos flagrantes de maus tratos e a pessoa que for pega em flagrante cometendo prática de maus tratos contra cães e gatos, ela é conduzida presa pela Polícia Militar e ela é mantida presa pelo delegado sem possibilidade de fiança pelo delegado até ela passar numa audiência com o juiz. Então é importante que a sociedade entenda que a gente evoluiu, né? Porque a sociedade cobrou essa evolução da nossa relação em relação aos outros animais. Então a gente precisa falar sobre isso. E é para falar sobre isso que eu vim aqui hoje e que a OAB está investindo em promover a capacitação da sociedade toda. E isso entra muito em questão também a relação das pessoas, dos vizinhos. Viu alguma situação estranha, de maus tratos, viu algum animal assim que está lá passando por uma situação, chamar as pessoas competentes, os órgãos competentes para ir atrás dessa solução e fazer cada vez mais esses flagrantes. Exatamente, né? Até porque tem pesquisas internacionais que apontam já há 20 anos que o perfil do agressor de animais, ele não é só agressor de animais. Na grande maioria das vezes, aquele agressor agride vulneráveis. E esses vulneráveis pode ser a esposa, pode ser um idoso com quem ele convive, pode ser uma criança, uma pessoa acamada, uma pessoa com deficiência. Então, muitas vezes o vizinho pensa assim, eu não vou denunciar porque eu não quero me meter, porque eu não vou me incomodar com o meu vizinho. Né? E pensa assim, é só um animal, eu não vou me incomodar por isso. Mesmo que você pense assim em relação ao animal que está sofrendo, o que já deveria ser errado, você tem que pensar que se você denuncia aquela situação de maus tratos, e a denúncia pode ser anônima, muitas vezes você está protegendo uma cadeia de vítimas que está sofrendo na mão do mesmo agressor. Né? Então é importante que as pessoas façam a denúncia, se mobilizem em fazer fotos, fazer vídeos e protocolar denúncias. Fazer esse boletim de ocorrência pode ser anônimo, não precisa se identificar. A Polícia Civil garante o anonimato, mas é preciso denunciar. Eveline, até já passou nosso tempo, mas é importante a gente focar nesse assunto, para a gente finalizar, sobre os testes científicos em animais. Como que está sendo essa atuação do direito nesses casos?
O direito animal entra nessas esferas, tanto do teste científico utilizando animais, quanto de outros experimentos que se façam com animais ainda hoje, que são permitidos por lei, sempre buscando alternativas ao uso do animal. Então, se nós temos alternativas, por exemplo, em outros países ou mesmo em outros laboratórios no território brasileiro, e que essas alternativas já foram certificadas, essas alternativas já foram comprovadas que são tão ou mais eficazes do que o uso de animais, a gente ingressa com demandas junto ao órgão competente no governo federal para que todos os laboratórios façam essa substituição, façam essa alteração, deixando de explorar animais em laboratórios e passando a se utilizar de outros métodos. A tecnologia está aí para isso e a gente precisa usar a tecnologia em benefício dos seres humanos e também dos outros animais. Belinha, quero te agradecer. Obrigada, viu, por vir aqui contar um pouquinho mais pra gente sobre o direito animal, a atuação. Obrigada. Eu que agradeço. Eu convido a todos para participarem do Congresso de Direito Animal que a OAB de Cascavel está promovendo. Começa nessa quinta-feira.